Olá, sou Angelita Coelho e hoje nós vamos falar um pouco sobre o quanto a nossa história de desenvolvimento influencia na nossa personalidade. O quanto é genético e o quanto tem a ver com o nosso ambiente. O quanto essas coisas interferem e como elas podem interferir no nosso desenvolvimento e na formação do nosso caráter, da nossa personalidade. Temos vários exemplos de pessoas que foram criadas pelos mesmos pais, pela mesma família, no mesmo contexto familiar e porém desenvolvem personalidades completamente diferentes. E isso pode ser observado até mesmo nos pares de gêmeos. Por que isso acontece? O que está por trás disso? O quanto a genética influencia naquilo que você tem de herança, de personalidade e o quanto o meio influencia nisso. Se a gente for observar várias histórias e contexto, até mesmo entre os seus irmãos, observa aí, o seu pai ensinou tudo do mesmo jeito, sua mãe educou da mesma forma, a comida era servida para todos de igual forma, porque uns desenvolvem gostos diferentes, atitudes diferentes, comportamentos e opiniões diferentes do outro, porque somos bastante influenciados pelo meio em que nós vivemos. Além da formação familiar, temos influência do meio, da escola, das comunidades, dos amigos, dos vizinhos, das redes sociais. Tudo isso coopera para a construção da sua personalidade. E é nesse sentido que precisamos analisar. E hoje vivemos uma situação bem atípica, que nos faz ficar curiosos para os tipos de personalidades que vão ser formadas daqui para frente, pois as nossas crianças estão deixando de interagir com seus pares na mesma intensidade que nós interagimos. E é interessante observar isso, porque que esse meio externo influencia tanto a formação das pessoas, já que nós convivemos, em família e gostaríamos de transmitir os nossos valores, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. É até mesmo uma questão de sobrevivência. O contexto que nós adultos vivemos é diferente do que as crianças encontram hoje para viver. A história, o momento histórico, as coisas que eles precisam lidar também são diferentes. Então, sofrer essa influência do meio é algo importante até mesmo para se estabelecer, conseguir se adequar no seu desenvolvimento, nas suas capacidades, naquilo que ele necessita para avançar e construir as suas habilidades nesse momento histórico. Se ele fosse receber influência apenas dos seus familiares, ele poderia correr o risco de estar bem desatualizado e ficar fora do mercado. Por isso, é interessante a gente saber também a importância de sofrer essa influência do meio externo. É na convivência com os pares que nós sonhamos, que nós crescemos, que nós arriscamos. Na personalidade do adulto e do adolescente, se você for olhar cientificamente, é comprovado que tanto o adolescente quanto os adultos, ao contrário do que a gente acredita no senso comum, eles têm a mesma visão de perigo das coisas. Acontece que quando colocado diante dos seus pares, o adulto ele continua com o mesmo comportamento de receio, de proteção em relação aos perigos. Já os adolescentes tendem a arriscar mais, porque eles querem conquistar um espaço, conquistar um lugar de liderança, conquistar um lugar em que ele possa ser sim notado e percebido, porque ainda está no seu processo de construção. E isso explica o quanto que corremos risco de, nessa idade, adquirir comportamentos e ser influenciado por coisas que podem vir a prejudicar, como é a dependência química, como é os comportamentos de risco, de aventuras, de envolvimento com bebidas, com jogos, com atitudes que não tem nada a ver com seu contexto familiar.
mas que o jovem por em algum momento experiencia junto aos seus pares e começa a moldar o seu comportamento, a sua personalidade e ser influenciado por esse meio e acabar adquirindo um comportamento que as famílias questionam: poxa, na minha família nunca isso aconteceu, nunca houve isso, por que aconteceu com esse menino que desviou, que tomou essa sequência? Isso ocorre exatamente porque é junto aos seus pares que ele constrói a sua personalidade, que ele decide aonde ele quer estabelecer, o que ele quer parecer, o que ele quer fazer. E às vezes nessa busca de ser o diferente, de ser o notado, a gente se depara com os grupos de pertencimento onde são todos o mesmo padrão. Temos aí os exemplos dos grupos emos, dos grupos de rock, dos grupos de rave. Eles acabam assumindo as mesmas características do pertencimento ali. Isso é exatamente nessa busca de pertencer a um grupo, de fazer parte, de ser aceito. É na busca dessa aceitação, de fortalecer a sua autoestima. Não que não influenciamos enquanto família, continuamos sim influenciando, mas a nossa influência em relação ao comportamento, ela tem muito mais a ver com a genética e com aquilo que você faz sem a intenção de ensinar, do que com aquilo que você tenta passar ali de forma teórica para os seus filhos. Muitos pais, às vezes, pensam que podem colocar o seu filho dentro da sua casa e fazer o seu processo educacional, a sua escola, na tentativa de protegê-lo sobre os problemas que a educação e que o convívio social tem trago, para não ser influenciado negativamente, diferente dos valores que a família possui. E eu gostaria de dizer que isso realmente parece algo legal de se pensar, mas é impossível de se estabelecer, porque a vida acontece também no externo. É necessário esse social, é necessário sair das fronteiras familiares e adquirir habilidades para lidar e conviver com o meio externo. E é essas características, esse convívio, essa formação de personalidade, além da fronteira biológica ali do familiar, quando ele chega no contexto escolar, no contexto de convívio com seus amigos, com os vizinhos, com os seus pares, com os coleguinhas da praça, é que ele vai moldando o seu caráter e a sua personalidade e sendo um indivíduo único, diferente de todos. Mesmo que ele tenha nascido gêmeo, tenha um irmão gêmeo com univitelino, com as mesmas características biológicas, no seu desenvolver, eles vão adquirindo habilidades e personalidades diferentes. E é por isso que até uma certa idade eles continuam bem parecidos. E quando eles adquirem idades para conviver mais externamente, aumenta as suas fronteiras de convívio sociais, é que ocorrem as diferenças nas suas personalidades. Exatamente porque eles vão relacionar de forma diferente, com amigos diferentes, com pessoas diferentes e ter experiências diferentes. E isso vai interferir na sua formação de personalidade. É importante a gente entender esse contexto histórico na formação da nossa personalidade para que a gente possa compreender muitos dos nossos comportamentos que a gente precisa buscar não somente nas nossas fontes familiares, mas também entender todo o convívio social em que você desenvolveu, em que você adquiriu habilidades e informações para formar então as suas decisões, os seus comportamentos e modelar quem você é hoje, do jeitinho que você é hoje. E é interessante que a neuroplasticidade que o nosso cérebro tem, ele vai permitindo ser moldado durante todo o percurso da nossa vida. Ou seja, nós ainda estamos adquirindo características da nossa personalidade, ainda estamos sendo formados em nosso comportamento. Ainda é possível mudar algo que você não gosta e é possível acrescentar algo que você valoriza, porque o nosso cérebro ainda tem plasticidade para essas mudanças. É como se você tivesse ali no seu cérebro uma massa de argila, aonde você vai colocando as marcas e criando os caminhos que você gosta e que você se assemelha, que você se identifica e que você toma decisões para que isso aconteça. Com o passar do tempo,
essas mudanças, elas vão ficando menos maleáveis. Essa argila vai adquirindo uma certa consistência, mas ela não enrijece totalmente a ponto de não adquirir habilidades para ser transformada, para que haja um processo de mudança. Se torna mais difícil, sim, mas ainda é possível moldar. Mas exige de você que quer a mudança mais esforço, mais consistência, mais consciência da sua personalidade e de toda a sua constituição histórica para que essa transformação ocorra. É necessário que você compreenda de onde você veio, as suas raízes, qual foi o seu contexto escolar, como foi o seu convívio com os amigos, o quanto você teve de aceitação, o quanto você precisou lutar para conquistar esse espaço. Tudo isso foi desenvolvendo comportamentos e criando caminhos neurais. Na medida em que você ia adquirindo o seu amadurecimento, que você ia adquirindo as suas habilidades, o seu cérebro ia comportando, se modelando para se adequar diante das situações e contextos que você encontrava. Tá, e como que eu faço então agora que eu já sou um adulto, que eu me encontro com toda essa personalidade formada, mas eu ainda continuo sofrendo influências do meio e por isso percebo que necessito de algumas mudanças? É preciso você identificar qual é o comportamento que você não está gostando dos resultados. Pensar nesse comportamento dentro de toda a sua construção histórica, saber aonde foi a raiz de formação desse comportamento e escolher um comportamento novo, algo que você queira moldar no lugar. E sempre que estiver diante dos gatilhos que disparam você para esse comportamento, você ter a percepção disso e saber de forma consciente identificar esse lugar, identificar essa ação e assumir um novo modelo que você quer colocar para que você fique mais satisfeito com a formação dessa personalidade que agora você tem consciência sobre ela e resolve mudar aquilo que você não está gostando. Cientificamente, a gente tem várias raízes de pesquisas aí que, desde lá da antiga história, em que eles vêm tentando definir as personalidades. E a gente pode perceber ali que lá na Grécia Antiga havia um comportamento influenciado pela fleuma, onde tinha o colérico, o sanguinário, o fleumático, tudo isso na intenção de descrever as personalidades humanas. Hoje já temos perfis mais modernos, estudos mais modernos, como Maslow desenvolveu no seu estudo o perfil DISC, onde temos 4 personalidades ali distribuídas, o dominante, o estável, o influente e o analítico. Essas 4 personalidades, elas estão distribuídas numa forma de uma pizza, mas que para cada um existem nuances diferentes e proporções diferentes desses perfis. Não significa que você vai ser só um. Normalmente a gente tem um perfil de dominância construído e constituído tanto com as suas influências biológicas e o contexto histórico, o contexto ambiental que essa pessoa se desenvolveu, as influências externas que ela adquiriu, mas que tem algo que prevalece, que está ali mais firmado em sua personalidade, mas que você pode sim ter os seus pontos de melhoria, tomar consciência sobre isso e adquirir maiores habilidades naquilo que você precisa melhorar. Não significa que quando você faz um teste, uma análise do seu perfil, que você tem que conformar com aquilo que você é. Eu sou assim mesmo, não tem jeito, deu lá no teste, esse é o meu perfil. Mas serve como direcionamento para você compreender a sua forma de funcionar e observar os seus pontos de melhoria e atuar no seu processo de mudança de forma consciente, aplicando seus conhecimentos e suas habilidades para modelar naquilo que você precisa que haja uma transformação. Você não vai perder a sua característica principal, mas você pode sim adquirir maiores habilidades nos seus pontos de melhoria. E isso é super interessante, eu aconselho que você faça sim, tendo a oportunidade,
um teste sobre análise dos seus perfis, não para que você se amolde nessa capa e coloque como uma determinação, mas para que você adquira uma consciência, saiba o seu perfil de dominância e possa sim continuar no seu processo de desenvolvimento, de autoconhecimento, melhorando aquilo que precisa ser melhorado. Eu espero que você tenha compreendido o quanto as influências, o meio histórico, o quanto o biológico, o interno, o ambiente ali familiar influencia no seu processo de personalidade, de construção da sua personalidade, mas também o quanto o ambiente externo tem o seu peso e a sua importância na construção dessa personalidade. E como conhecer, buscar esse autoconhecimento pode te ajudar no seu processo de mudança, focando naqueles pontos que você não está satisfeito com a formação da sua personalidade e podendo te dar condições de modelar de forma consciente uma personalidade aonde você se agrade mais do seu perfil, tendo consciência e fazendo isso de uma forma constante, porque o nosso cérebro ainda continua com capacidade de ser moldado sim, enquanto você está nesse processo de se relacionar, de interagir nos contextos sociais, de adquirir habilidades, você também está no seu processo de construção da sua personalidade, dos seus valores, podendo sim ser modificado e ser melhorado em qualquer instante.